Se você já enviou uma proposta e ficou pensando, poxa, meu preço está correto, eu estou me subvalorizando, desvalorizando, eu estou realmente precificando certo, ou quem sabe, será que estou cobrando caro demais? Se você já parou no meio de uma negociação e abaixou o valor também da proposta, o valor que você tinha definido antes de começar essa apresentação, esse vídeo é para você. Bem, eu sou Gabriel Gomes, arquiteto de interiores daqui de Brasília. Eu tenho um escritório Curva, que atende o Brasil inteiro, inclusive. E no início da minha carreira, eu cometi todos os erros possíveis em precificação. Basicamente, todos os erros. Eu comecei com parte tradicional, tentando entender como tudo isso funciona. E quando eu percebi que eu estava me desvalorizando e também meio que desvalorizando o mercado no geral por conta dessa busca pelo preço baixo para conseguir um cliente, cara, as coisas começaram a mudar. Quando eu verifiquei que eu preciso precificar de uma forma mais justa para mim, as coisas deslancharam pro escritório também. Quando eu entendi um conceito que eu vou apresentar aqui no nosso vídeo, as coisas mudaram da água para o vinho para mim. Eu comecei a ter mais confiança para poder criar as propostas, eu comecei a ter mais desenvoltura na frente da câmera com o cliente, e eu consegui também demonstrar o valor do meu trabalho, do meu serviço, porque que eu, Gabriel, que faço essas coisas. E olha, tudo isso vem dando muito certo e eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui hoje no vídeo. Se você pensou nessas coisas que eu disse aqui no início, se você acredita que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, já deixa o like aqui no início e bora pro vídeo. Bem, nesse vídeo, meu objetivo é mudar sua mentalidade sobre precificação de uma forma geral, seja você arquiteto, seja uma designer de interiores, mas na verdade, qualquer área que vai se beneficiar desse vídeo. Basicamente, eu preciso que você entenda o que é valor. Valor é diferente de preço. E também preciso que você entenda que quando você precifica só em cima de ganho, acaba que você se perde nesse processo e provavelmente está desvalorizando o seu próprio trabalho e te colocando numa posição de cobrar barato para sempre. Porque assim, muitas pessoas quando estão começando a sua carreira, elas começam com um preço mais baixo. Eu fiz isso. Fiz isso, inclusive, no meu escritório. E ao longo do tempo eu fui melhorando a apresentação, eu fui gerando mais valor com os meus clientes e consegui aumentar o ticket, aumentar um pouco Você o valor ignora dos serviços. completamente A gente não o pode valor que é aumentar de percebido uma pelo seu vez, porque cliente. as pessoas que pagaram outro valor vão ver essa diferença. E pode ser que isso gere um murmurinho, uma fofoquinha, alguma coisa do tipo. Então eu sempre aconselho que você vai fazendo de forma gradativa. Teve um bom projeto com o cliente, teve um segundo bom projeto, um terceiro bom projeto. Talvez seja a hora de você dar uma olhada na sua precificação e ver se você consegue aumentar um pouco mais a margem de lucro. Olha, eu acho que para começar a gente pode ir naquela forma mais blasé, mainstream e comum de todas, que é a precificação tradicional, quando você faz uma fórmula básica de horas trabalhadas e o valor da sua hora, então é o valor do projeto. Já fiz muito isso, me ajudou muito no início a aumentar um pouquinho o valor dos meus projetos, o preço, mas tem vários problemas fundamentais dentro disso tudo. Eu sei que essa fórmula parece lógica, eu sei que eu já defendi bastante essa fórmula também, mas ela tem erros que são inadmissíveis. Quando você cobra dessa forma, pensa comigo, você pune a sua eficiência, você pune a sua experiência, e quanto mais rápido você trabalha, menos você ganha. Porque é aquele esquema, você está cobrando apenas por horas trabalhadas, e você como profissional quer que as coisas se desenvolvam mais rápido para poder pegar um outro projeto e ganhar mais dinheiro. Então, se você está cobrando exatamente por horas trabalhadas e fazendo daquela forma convencional, de fazer uma média de quanto tempo você demora para fazer as atividades, cada etapa do desenvolvimento do seu projeto, te falo que isso pode ser um problema no futuro para você. E um futuro, assim, muito perto, um futuro de 1, 2 anos para frente. Eu falo de algo muito breve. Então, uma das coisas, uma das percepções que as pessoas podem vir a ter quando você faz esse tipo de precificação de hora trabalhada e o esforço que você tem para poder gerar o preço do seu projeto, você acaba colocando o seu trabalho como um commodity. Ele é facilmente substituível. Você não está mostrando valor para a pessoa, quais são os benefícios, quais são as soluções que você traz, o motivo dela contratar especificamente você, sabe? Quando você faz esse tipo de precificação, você ignora muitas partes do processo que eu vejo como, assim, essenciais para você conseguir prosperar dentro de qualquer tipo de trabalho ou prestação de serviço. Mas vamos lá, vamos dar uma descrevida nesse ciclo? Você cobra pouco, você atrai clientes que valorizam esse preço baixo, eles exigem mais de você por menos, porque você está cobrando menos, e você trabalha mais, ganhando menos. O que tudo isso gera para você? Uma grande frustração. E pensamentos, ansiedade, esses pensamentos automáticos. Poxa, as pessoas não estão percebendo o meu valor, ou então as pessoas não estão percebendo o valor do meu trabalho. A culpa pode estar justamente na sua precificação.
Dentro das minhas anotações também gera o burnout, né? Porque é aquele ciclo que se autoalimenta. Você vai lá, coloca um preço baixo, fica ansioso, termina o ciclo de desenvolver o projeto, consegue um novo cliente. E também gera aquela ideia de que você é um arquiteto ou designer que cobra barato. Então faz projetinho, preço em conta. As pessoas vão sugerindo o seu trabalho, mas sugerem como: "Ó, esse aqui é um arquiteto barato." Então as pessoas vão em cima de qualquer coisa buscando o benefício do valor baixo, sabe? Do preço baixo. Isso acaba sendo muito difícil. Eu tinha anotado uma metáfora aqui nas minhas anotações, que é basicamente em você tá numa esteira que só te acelera, mas que não chega a lugar nenhum. Quando você está constantemente buscando um preço melhor no seu serviço e ainda assim se preocupando com qualidade, você vai estar trabalhando bastante e investindo muito tempo em algo que tem pouco retorno. Como eu falei mais cedo, é um ciclo que se autoalimenta, né? É basicamente uma mentalidade por trás de um erro. E você vai indo, começando no erro, chegando no erro, começando no erro, chegando no erro. Isso acaba sendo muito prejudicial para você. Então, assim, tem muitas coisas que acabam gerando umas crenças limitantes, né? Se você está aqui no canal, ou se você consome esse tipo de conteúdo por aqui, você já deve ter ouvido falar na síndrome do impostor. Que é basicamente a pessoa que pensa: poxa, eu não sou bom o suficiente para poder cobrar mais. Ou então, aquela pessoa que tem um medo da rejeição, né? Se eu cobrar um pouco mais, as pessoas não vão me contratar. Esse cliente que não vai fechar comigo. Ou então até aquelas comparações injustas que a gente faz. Você não pode mentir, que é um espaço aberto de verdade. Fulano e ciclano cobra bem menos do que eu. Então eu tenho que cobrar menos também. Porque como é que eu vou competir nesse mercado? E bem, todas essas crenças ela têm um denominador em comum, que é todas elas ignoram o valor percebido do seu trabalho, o valor que o seu trabalho tem. Pensa comigo. Tudo que você entrega no seu projeto, e com isso eu tô falando de entregáveis mesmo, moodboard, apresentações, o desenvolvimento do executivo, detalhamentos, tudo isso são entregáveis. Só que, vê se você concorda comigo nessa linha de pensamento. Todas as apresentações que você faz, todos os momentos que você conversa com o cliente, todos os momentos que você está lá mandando uma referência, fazendo uma pesquisa, tudo isso também é um entregável. Ele é quase como um entregável oculto, né? Você não vende que vai ter necessariamente esse acompanhamento, mas ele está lá nas entrelinhas. Mas não deixa de ser alguma coisa que faz o seu trabalho ter um valor um pouquinho maior. Ter uma percepção de valor maior, porque é todo um cuidado que você tem dentro dos processos que você criou, e se o cliente tiver conhecimento disso, ele muito provavelmente vai entender o valor do seu trabalho. E aí justifica o preço mais alto. A qualidade, ela gera um preço um pouquinho maior. Tem aqueles exemplos que gurus da internet sempre falam de: ai, nananã, Apple, nananã, um celular bom, as pessoas percebem o tablet que estou usando, o notebook percebe mesmo. As pessoas são observadoras e por mais que muitas pessoas buscam não julgar, elas olham o que você tem. Ela olha os seus bens materiais. Só que, como a gente está no início de carreira, como é que a gente vai ter bens materiais para poder mostrar? Como é que a gente vai investir num computador de 10, 12 mil reais para poder fazer o nosso trabalho e ainda assim gravar um vídeo ou algo do tipo? Muitos de vocês não têm essa realidade de poder gastar tanto dinheiro, investir tanto dinheiro de cara. Eu mesmo não tenho e não tive. E eu me considero uma pessoa bem privilegiada. Então, assim, é tudo muito problemático. Acredito que a melhor forma de você demonstrar valor não é nem mostrando seus bens materiais. É você mostrando o que você faz, suas características, quais são os benefícios de contratar você, quais são os problemas que você soluciona. E aqui eu tô querendo que você vá além do comum, do blasé, do mainstream, de eu realizo sonhos. O sonho da sua casa própria feita para você. Isso é óbvio, o seu cliente já sabe. Quais são as coisas que seu cliente não necessariamente tem na cabeça dele que você soluciona? Praticidade? O que você faz de diferente? O que você faz que o cliente não percebe de cara? Então são essas perguntinhas que você deve fazer para si mesmo para conseguir entender qual que é o valor do seu serviço, o valor de você como profissional. Entrando nesse conceito de valor, o que realmente é o valor, né? Vamos tentar deixar uma definição bem clara por aqui. O valor é um benefício percebido pelo cliente em relação ao investimento. Perceba que eu falei percebido, a percepção do seu cliente. Então, assim, o valor ele não é objetivo, ele é subjetivo e está nos olhos de quem paga. Um exemplo: quando você economiza 50 mil reais em um projeto, numa reforma, ou então em reformas futuras, tem um valor muito maior do que as 40 horas que você gastou desenvolvendo esse projeto, as 60 horas que você desenvolveu esse projeto. No final das contas, o cliente pensa muito no financeiro, o investimento que ele está fazendo no bolso dele. Então você consegue falar para os próximos clientes que você economizou cerca de 50 mil em um cliente com reformas futuras. Olha que percepção incrível de valor. Ele já pensa: poxa, é uma quantia considerável. Olha que legal, será que ele consegue fazer isso comigo?
Percebe como você está instigando a percepção da pessoa e a curiosidade dessa pessoa para poder contratar você? O valor ele está ligado aos benefícios, como eu disse para vocês, tudo que você entrega. Mas também tem os benefícios ocultos, que eu chamo de benefícios emocionais. Status que a pessoa pode chegar a ter, tranquilidade, realização do sonho, um dia a dia mais prático, uma casa que pensa para as necessidades da pessoa. Então, tudo que você oferece no grande globo do seu desenvolvimento de projeto e no seu trabalho pode entrar como percepção de benefício e pode ser emocional, porque isso mexe com a pessoa no cotidiano. O seu trabalho acaba quando a casa tá pronta, né? Mas a pessoa tá lá usando todos os dias lá, cotidianamente, resolvendo situações e vivendo. Então, assim, tem um valor que deve ser percebido. E a pessoa percebe, desde que você comunique a ela. Vamos dar uma mexida naquela equação que eu mostrei para vocês? Vamos criar uma nova? Então, vamos de valor percebido é maior que o preço. E isso gera um cliente satisfeito e disposto a pagar. No seu trabalho é garantir que o valor percebido da sua proposta seja realmente percebido pelo cliente. Então, basta você comunicar todo o seu processo, as suas estratégias, comunicar os benefícios para você fazer a pessoa entender. Por isso que eu sempre levo a pessoa para uma reunião de fechamento de proposta. Por mais quente que essa pessoa esteja para poder fechar comigo, por mais que a pessoa fale, Gabriel, eu não estou nem procurando outro arquiteto, é só você que vai resolver. Eu sempre levo essa pessoa para a proposta. Sempre, sempre, sempre. É 20 minutinhos que eu apresento, que eu falo um pouco de mim, que eu falo do que eu ofereço, que eu explico os meus processos. É um momento que eu tô gerando um relacionamento com essa pessoa e ela já tá tendo o benefício de, poxa, o Gabriel deve ser a pessoa que vai realmente cuidar do meu projeto, da minha casa. O Gabriel tem o feeling, o Gabriel consegue desenvolver. E aqui eu não tô falando para me vender, não. Tô me colocando como pessoa de uma proposta. Quero que você se veja dentro desse espaço. Eu quero que dentro de uma proposta, na apresentação de uma proposta, especificamente uma apresentação de proposta, que você gere essas percepções no seu cliente. E tem várias formas de fazer isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre precificação, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que a gente pode mostrar um pouco da estratégia que a gente tem na curva, um pouco das estratégias que a gente já passou para alguns colegas de trabalho para ajudar eles com melhores fechamentos. Então, assim, vocês pedem, eu vou fazendo. Aqui é fácil assim. Voltando para as minhas anotações, voltando, na verdade, porque o seu trabalho né? O seu trabalho é garantir que o valor percebido seja sempre maior que o preço cobrado. Com isso, eu não quero que você entenda que, eu cobro pouco, então não preciso entregar muito. Eu quero que você, na verdade, pense, o valor que eu gero no meu trabalho justifica o preço dele mais alto e justifica todos os benefícios entregáveis que eu tenho dentro dessa minha proposta. Tá vendo como as coisas mudam um pouquinho na percepção? É como se você fizesse um estralo. Vamos listar os principais tipos de valor que a gente entrega para os clientes. Basicamente, o valor funcional é o que a função gera, né? Então, espaços mais eficientes, mais confortáveis, que trazem soluções para os problemas específicos que o seu cliente tem. Tem o valor financeiro também. A valorização do imóvel, a economia que o seu serviço vai gerar para o cliente, se for uma das coisas que você entrega, a economia em reformas futuras. E tem o valor emocional, bem-estar, orgulho do seu próprio patrimônio, expressão de identidade, comentários que as pessoas vão fazer sobre a casa do seu cliente. E também temos o valor social, que é atrelado ao valor emocional. Então, são os status que esse cliente vai conquistar. Porque sim, a gente vive no capitalismo e, sinceramente, muita gente tá reformando casa para poder mostrar para os outros e para aumentar o valor do seu imóvel. Não tem problema algum nisso. Valorização dos seus amigos e familiares e todas as coisas que são relacionadas à percepção de outras pessoas, não do seu cliente. Só que tem um ponto que eu acabei não anotando e eu queria trazer aqui para você. Podemos colocar também o valor do tempo. Quando a pessoa contrata um bom profissional, ela está economizando o tempo dela. E a gente sabe muito bem que tempo é dinheiro. Quando você não tem dinheiro a investir, você investe tempo. E é o que você que está começando na carreira provavelmente está fazendo. Foi o que eu fiz nos primeiros anos de carreira. Eu não tinha como investir dinheiro em tráfego, por exemplo. Eu tinha que investir meu tempo em tráfego orgânico, conquistar clientes, fazer as pessoas perceberem quem eu sou, me conhecerem. Então, assim, dentro da proposta também tem a valorização do tempo. Tem o seu tempo como profissional, que você está alugando para a pessoa, mas tem todo o tempo que essa pessoa vai economizar de dor de cabeça resolvendo em obra, que você já pode ter previsto e já solucionado no projeto. Dor de cabeça de escolha, para nós, pode ser muito mais tranquilo escolher cores, tecidos, móveis, revestimentos, métodos construtivos e, sinceramente, por aí vai. Mas para o seu cliente não é. Se fosse, ele não te contratava, sendo bem sincero. Mas então,
Quando você toma todos esses valores, todos esses que eu citei, você acaba percebendo que seu trabalho vale muito mais do que as horas trabalhadas. É muito mais coisa que você oferece. Tem uma bagagem, conhecimentos passados. Independente se você está começando agora ou não, tem uma bagagem. Você estudou na faculdade, você estudou antes da faculdade, você fez curso, provavelmente. Você desenvolveu durante a graduação diversos tipos de projetos. Se você tiver trabalhado com outras pessoas, fazendo estágio ou algo do tipo, você também tem bagagem. Então, assim, a pessoa está contratando o seu serviço, mas ela está ali pelos seus conhecimentos. Todos os conhecimentos. Não é o conhecimento da Fernanda de 2025. É o conhecimento da Fernanda de 2017, 18, 19, 20, por aí vai. Eu espero que com essas apresentações de conceitos que a gente veio criando aqui pro vídeo, nas minhas anotações, você tenha entendido que a percepção de valor é uma soma de vários valores percebidos. E com isso tudo vai te ajudar a aumentar o ticket, aumentar o valor do seu projeto, aumentar o valor da sua consultoria. E é o que a gente quer, no final das contas. Aqui nesse canal vocês vão ver que a gente fala muito sobre como trabalhar para os outros não te enriquece. Não tô dizendo também que você vai ficar rico trabalhando por si só. Não tô prometendo nada por aqui. Mas é aquele esquema, é muito mais realista que a gente pense que empreendendo da forma certa, fazendo marketing, relacionando com as pessoas, vendendo muito bem o seu serviço e seu produto, você prospere muito mais do que trabalhando para os outros. E aqui vai também da minha história pessoal, né? Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, se vocês quiserem. Vai ser bem emotivo. Mas não consigo prosperar trabalhando para os outros. O que oferecem na minha cidade para um arquiteto júnior, ou até um arquiteto pleno, a gente não paga minhas contas. Mas enfim, assunto para outro vídeo, blá blá blá, deixa pra lá. Ok, espero que vocês tenham entendido o conceito de valor, que é muito diferente do preço. Valor é percebido, o preço ele é dado na proposta. É o preço do serviço, o preço que você apresenta. Vamos buscar agora como calcular o valor de uma solução que você oferece. Como você pode precificar melhor o seu trabalho. Bem, eu tô lendo bastante a partir de agora, porque tem muita anotação. Então eu vou compartilhar o método que a gente criou de 3 passos para você calcular o valor da sua solução. Primeiro, eu preciso que você identifique os problemas específicos que o seu projeto resolve. O que você resolve dentro do seu projeto. E liste isso. Pense de forma generalizada. O que todos os seus projetos solucionam, mas pense também de forma específica. Pense nos clientes que você tem ou que você teve recentemente. E pense também no cliente que você quer trabalhar. Qual que é o tipo de cliente e nicho específico que você quer atuar. Então, primeiro passo, identificar esses problemas. 2, segundo passo, quantifique o custo desses problemas financeiros e problemas emocionais. Qual que é o preço desses benefícios que você está oferecendo? Lembra daquela ideia da bagagem? As pessoas também... Hoje em dia está tudo dentro do valor da proposta, eu deixo tudo mais mastigado para eu mesmo, para ficar mais fácil, e no final das contas eu basicamente uso um mix da precificação tradicional de horas trabalhadas, só que também coloco todas as percepções de valores em cima de um preço para os meus desenvolvimentos de projeto. A pessoa me contrata para gerar bem-estar, uma casa mais personalizada. Eu gosto muito de conforto ambiental, muito mesmo de conforto ambiental, bastante. E é uma das coisas que eu ofereço. Então, assim, tem um valor por todos esses conhecimentos, tem um preço para todos esses conhecimentos. Eu preciso que nesse passo 2 você pegue aquelas listinhas dos problemas que você especifique e agora você coloque um custo para esses problemas, para a resolução desses problemas. E assim, terceiro passo, que eu acho que é muito importante. Agora você precisa calcular quanto que a sua solução economiza em relação a esses custos. Porque contratar você é um benefício, porque contratar você é uma economia. E assim, é uma questão de comparação mesmo. O seu trabalho, ele agrega em alguma coisa, eu preciso que você entenda e define isso. Para esse terceiro passo, você pode simplesmente fazer uma análise autocrítica e, poxa, a B e C que eu ofereço, mas o que eu fiz e o que eu recomendo é que você busque feedbacks. Se você está na faculdade, pergunta para os melhores alunos e para professores, os melhores professores. E se você já tem uma cartela de clientes ou está começando, cara, pergunta para o seu cliente. Pergunta, cara. Assim você vai conseguir resolver isso. Então vamos para um grande desses passos. Primeiro, identificar os problemas que você resolve. Segundo, quantificar o custo desses problemas. Colocar um valor em cima dessa solução. E 3, entender quanto cada uma das suas soluções ou a sua grande proposta economiza em relação
a esses custos que você colocou na etapa 2? Eu fui buscar deixar tudo mais comprimido para facilitar para vocês. A minha ideia é que essa metodologia ela te ajude a precificar um pouquinho melhor o seu trabalho. Mas assim, funciona para todo tipo de projeto. Seja arquitetura residencial, seja consultoria de interiores, seja projeto de interiores, exteriores, paisagismo. Na verdade, funciona até para outras áreas, tá? É um conceito bem básico. Eu quero trazer para vocês um caso hipotético, para a gente poder ilustrar tudo isso com uma maior facilidade. Então, assim, pensa comigo. Uma loja de roupas com problemas de fluxo e exposição de produtos. Quais são os problemas que a gente pode identificar nisso tudo? Eu sei que todos os tipos de briefing, todos os tipos de formulário, tudo que a gente vai fazer é muito mais específico do que eu tô apresentando aqui, tá? Aqui é só para você entrar na minha cabeça e destrinchar todos os conhecimentos junto comigo. Uma loja de roupas com problemas de fluxo e exposição de produtos. Como eu já trabalhei com área comercial, com arquitetura comercial, eu consigo entender que esse problema dentro da exposição dos produtos acaba gerando uma baixa conversão das pessoas que entram nessa loja ou passam na frente e, de fato, realizam uma venda, compram um produto. Mas tem outro problema que eu tinha notado, que é a pouca visibilidade de produtos, né? Caso de produtos que podem ter um custo maior, um valor maior, um valor agregado maior. Então, produtos premium, produtos de luxo. Se essa loja aqui, que é uma loja de roupas, com esses problemas de exposição de produto, pode ser que tenha uma linha um pouco mais cara. E eles provavelmente não estão mostrando essa linha para gerar desejo do consumidor e acaba que também abaixa a conversão e também abaixa o dinheiro que a gente pode estar recebendo, né, gente? Vendas ali dentro. O problema de fluxo, ele acaba sendo um pouquinho mais específico, porque se a loja tem problema de fluxo, as pessoas intuitivamente não trafegam por ela toda. E se trafegam por ela toda, ela provavelmente se sente perdida ali dentro. Como design de exteriores e arquiteto, eu imagino que você saiba da importância de um bom fluxo dentro de um projeto, né? A gente tem que mastigar e deixar bem fácil, facilitado para a pessoa mesmo. Para ela se sentir bem, para ela saber para onde ir, para ela olhar para cima e perceber que, poxa, do lado direito é a saída e do lado esquerdo são os provadores. E que na minha frente é o caixa. Um bom fluxo permite que a pessoa entenda muito fácil como a disposição dos ambientes, a disposição dos produtos está acontecendo ali dentro dessa loja. Encontramos baixa conversão de visitantes em clientes, pouca visibilidade de produtos ou uma visibilidade ineficiente de produto e também esse problema de fluxo ali dentro que pode acabar mexendo também nas vendas da empresa e na percepção do cliente. Nesse caso, a gente pode entrar em contato com o cliente e tentar entender quantas perdas de venda por mês. Então, vamos supor que com esses problemas a gente perca 15 vendas. Quanto que 15 vendas na média dessa loja significa de valor que ele não está ganhando, de faturamento? E com isso a gente também consegue calcular uma solução. Imagina, aumentar 20% das vendas seria tantos mil por ano de lucro adicional. Isso traz uma ideia da sua própria solução. Acaba que mexe com a percepção da pessoa do valor do seu projeto. Além de tornar esse espaço funcional, tornar mais visível os produtos de forma estratégica e tornar todo esse espaço mais orientado ao cliente, você também pode aumentar as vendas de forma indireta. Você não precisa necessariamente virar no seu contrato e falar, vou aumentar 20% das vendas. Mas você pode indicar para o cliente que, muito possivelmente, todas essas alterações e melhorias que você está fazendo com o seu desenvolvimento de projeto, do seu projeto para esse cliente específico, vai trazer uma coisa que ele não pensou. Olha que legal, olha que percepção de valor diferente. Se o seu projeto traz esses 20% de aumento de vendas, qual que é o valor real do seu projeto? Com essas pequenas novas perguntas, você consegue melhorar um pouquinho a sua precificação. Porque você entende que não é só sobre o valor que você investe de tempo. Não é só sobre o valor da hora trabalhada. Vem de todas as bagagens que você tem, vem de todos os benefícios que você traz para esse cliente e vem do que você é capaz de fazer. O que o seu projeto vai entregar para você que não está ali no gibi, que não está ali no escopo. Agora, numa parte do vídeo, a gente vai falar sobre a apresentação do preço com confiança. Agora é o preço do seu serviço, né? A proposta que você está fazendo para o seu cliente. Todas as escolhas de palavras que você tem dentro da apresentação de proposta precisam ser estratégicas. Você precisa fazer o cliente entender o valor do serviço. Já estou dizendo aqui no vídeo horrores, eu espero que você já tenha entendido isso. Mudanças que podem mexer na percepção da pessoa. Eu não vou trazer para você fórmula básica, eu não vou trazer coisas para você ficar trocando, eu só quero que você entenda que as palavras que você usa influenciam na sua comunicação, influenciam na forma que a pessoa percebe o valor do seu serviço e o seu valor como profissional.
tradicional. Preciso que você escolha sabiamente, que você de fato escolha as palavras com cuidado. E não precisa, assim, ser super rígido, não, tá? Mas que você se preocupe com o seu vocabulário e com a sua comunicação. Além de tudo isso, uma linguagem corporal também comunica valor. Se eu apresentar a proposta do jeito que eu tô apresentando esse vídeo no YouTube, eu não sei como é que vai ser. Eu tô aqui de boas, tomando um cafezinho, tomando minha aguinha, com o meu bracinho de lado. Na hora de apresentar uma proposta, eu tenho uma outra postura. Tanto a forma de comunicar na voz quanto de postura, a minha linguagem corporal, ela também precisa ser assertiva. Ela também precisa ser pensada. E isso também mexe com a percepção de valor que o seu cliente vai ter. Eu preciso que você mantenha a sua postura de confiança. Que você não se preocupe em justificar o preço do investimento que a pessoa está fazendo. Não se desculpa. Eu preciso que você fale o valor desse investimento com confiança. Eu preciso que você realmente vende o seu peixe. Depende de você na proposta. Então, cara, faz contato visual, por mais que seja na webcam. Olhe no fundo do olho da lente, como eu tô fazendo aqui. Fale com a pessoa. Invista esse tempo com a pessoa. Você não tem que justificar o seu preço. Se você não estiver fazendo fechamentos com esse preço, né, das suas propostas, aí talvez você precise dar uma olhada em todo o seu processo de venda, todos os processos, todas as etapas e a forma que você vende isso para o cliente. Mas enquanto isso não está acontecendo, você não tem que justificar nada a ninguém. Sendo bem sincero. Só tem que virar e falar. Esse é o valor da minha proposta. Esse é o valor do meu trabalho. E se ele não for negociável, não negocie. E se ele for negociável, agora é um bizu interessante. Se ele for negociável, já pense de antemão. Já deixe uma segunda proposta pronta no próximo slide para você mostrar. Já antecipa o que o cliente vai trazer para você. Eu sei que aqui a gente está brincando um pouquinho com instinto, com percepção, nossa percepção, mas se você está fazendo propostas, se você está buscando fechar clientes, ou se você está até fechando clientes, você intuitivamente vai ter essa percepção. Então, não tem problema. Outro bizuzinho da gata. Quando eu falo de manter postura, eu não estou falando para você ser uma pessoa séria. Eu sou sério? Me fala aí. Pode falar nos comentários também. Gente, eu sou extrovertido. Eu gosto de brincar. Eu gosto de conversar. Na apresentação de proposta, se o cliente é super divertido, a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte. A minha postura ela não é séria, no geral. Minha postura de comunicador, minha postura de prestador de serviços. Ela não é séria. Mas na hora de falar sério, na hora de virar e falar de soluções, problemas, percepções, aí eu vou e explico pro cliente, tintim por tintim. Porque eu gosto de ter uma comunicação clara. Mas eu não tô falando para você colocar um blazer, você colocar uma gravata e você vir com, tipo, a melhor maquiagem da Mary Kay possível para poder prestar pro cliente. Ser você mesmo e ter autenticidade, gente, é a melhor coisa possível. Só toma cuidado. Só se comunique bem e saiba o que você está fazendo, saiba o que você está falando e lembre-se, a pessoa tá entrando em contato com você porque ela gostou de algo, ou ela precisa de algo, ou os dois. Então, você já tem tudo para ter confiança. A pessoa tá precisando, ela tá procurando você. Olha isso. Você pode se sentir confiante. Você deve se sentir confiante. Por mais que você faça um trabalho de captar uma pessoa, um cliente, essa pessoa ainda tá querendo te contratar, tá querendo saber de você, tá precisando do serviço. Olha como você é importante. Por mais chinfrim que você seja. Ou não, né? Quem segue o canal não é chinfrim. Só quem não segue que é chinfrim mesmo. Mas, independente de como você se sinta, como você se sente, olha o valor agregado ali que você não tá enxergando. A pessoa tá precisando do seu serviço. A pessoa tá vendo em você o potencial para resolver o problema dela. Tudo isso deve mexer com a sua forma de precificar o seu trabalho. Então, assim, lá no início eu te falei da forma mais tradicional de horas trabalhadas e tempo investido. Ainda é interessante que você faça esse cálculo. Ainda é muito interessante que você saiba o tempo médio que você desenvolve uma planta de layout, que você faz as pesquisas iniciais, tempo que você tem de reunião, tempo de alteração. É muito importante que você saiba disso. Só que eu preciso que você encontre formas de precificar os benefícios que você oferece. O que você faz de diferente. Qual que é o diferencial de contratar você. E com isso, cara, o diferencial pode ser o tipo de forma que você fala com o cliente. Tipo eu. Eu gosto muito de ter quase que o cliente tem uma
coparticipação, né? Uma cocriação comigo no desenvolvimento de projeto. Então, às vezes, eu mando umas referências e faço perguntas. Peço a pessoa a mandar coisas. Eu gosto de ter uma comunicação mais próxima. Isso é meu diferencial. Um dos meus diferenciais. É justamente esse acompanhamento que eu faço com o projeto de consultoria. E você acha que eu não falo isso na proposta? Meu amor, eu falo isso na proposta. Eu vendo isso na proposta. Eu vendo junto com o valor de projeto. É o valor percebido. É o valor agregado. No final, isso também está sendo vendido. Porque o profissional que vai estar fazendo o projeto sou eu ou a minha equipe. Eu espero do fundo do coração que você tenha conseguido entender que você é um grande ou uma grande resolvedora de pepino. Que o seu trabalho, além de fazer um bom projeto, fazer uma boa consultoria, é resolver problema. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais que o mercado de trabalho ele é difícil, ele é concorrido sim. Não vou ficar aqui falando mentiras para você. Dentro de você tem muita coisa. E dentro de você também tem o que é necessário para você aumentar o preço do seu produto. Desde que isso seja coerente. Desde que você realmente entregue tudo isso. Desde que você também busque uma escalabilidade. Você não consegue sair de um projeto de R$2.000 para um projeto de 7.000 de uma vez. Na verdade, você até consegue, mas é muito mais difícil, tá? Então, eu quero que você pense a partir de agora na forma de precificar o seu trabalho, mais estratégico, mais coerente, com essa autoavaliação, que você perceba que, pô, você tem alguma coisa e você está oferecendo muito mais do que o serviço. Se você puder me seguir no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube, você vai ficar um pouquinho mais atento a tudo que a gente está dizendo sobre precificação essa semana e sobre os assuntos da próxima semana, próximo mês, o que vier por aí. No LinkedIn, especificamente, eu faço textos 2 vezes por semana e eu levo esses textos pro Threads também. Então, por esses 3 links aqui embaixo, você consegue me encontrar. E, cara, fala comigo. Eu adoro conversar, sou geminiano nato, amo conversar, amo resolver problema também. É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço na minha profissão. Então, se você quiser tirar uma dúvida ou bater um papo, me chama no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar, que a gente tá aí para isso. Se você é arquiteto de design de interiores e quer conversar com alguém além de mim, entra no Ciclo Criativo, que é a minha comunidade de arquitetos de design de interiores. Tem pessoas do Brasil inteiro, é gratuito. Ali dentro eu prometo pra você que eu não tô tentando vender nada. Pra você tirar dúvida mesmo, bater, conversar com as pessoas, falar sobre precificação, sobre processos. Eu criei isso porque, poxa, eu queria ter esse tipo de apoio quando tava na graduação, né? Tentei fazer isso, não deu certo. Só deu certo 1 ano e meio. Na verdade, bem mais de 1 ano e meio. Quase 3 anos depois que saí da graduação, né? Quem amou? Obrigadinho por mais um vídeo e tchau!